Olá, bom dia, gente. Tudo bem com você? E aí, gente, como eu já falei em algumas outras vezes, eu sempre estou aqui às terças, às 7h47 da manhã e às quintas-feiras, às 19h47. Hoje eu trouxe para vocês um tema que algumas pessoas já me perguntaram: Ô Sulis, o que é estola mesmo? E aí a gente percebe que, como é muito importante, que eu já falei também em outras lives, a gente saber um pouco da história do que a gente trabalha, né? Se a gente trabalha com cortinas, a gente tem que saber das influências, de onde surgiu, disso tudo. Porque através de conhecimento, né? Quando a gente está falando com nossos clientes, que o cliente vê que você tem conhecimento daquilo que você trabalha, o cliente tem mais confiança em você, né? Porque muita gente pensa assim, isso é uma bobagem, que besteira, negócio de história, não sei o quê. Tem pessoas que pensam que é bobagem, só que não é bobagem, né? É interessante você saber de onde surgem as coisas. E se você trabalha com um produto, com alguma coisa que é sua profissão, você tem que se aprofundar mais sobre aquele assunto, para que na hora que você estiver conversando com o cliente, você tenha argumento conversando com o cliente e o cliente se sinta seguro. Muitos clientes acabam fazendo com você não porque você tem o preço mais barato, mas porque você demonstrou conhecimento. E para você demonstrar conhecimento, você tem que se aprofundar no assunto, para você ter uma base, você ter uma raiz, as raízes, né, que a gente precisa ter para que a gente construa uma profissão forte, para que as pessoas respeitem mais a gente, olhem a gente com os olhos. O que eu quero dizer é que a gente fica mais forte. Quando você sabe falar sobre um assunto e o seu cliente percebe que você tem capacidade de falar sobre aquilo, então ele vai se sentir mais seguro. E muitas vezes ele vai deixar de fazer com outra pessoa porque é mais barato para fazer com você que é mais caro, porque você tem conhecimento. Você deixa o cliente tranquilo, né? Então, como algumas pessoas me falaram a questão de estola, surgiu o que é estola. Aí a gente volta de novo, né, para aquela questão da influência da igreja na decoração. Eu já falei em outros momentos da influência da igreja na decoração. Estola é a mesma coisa que reposteiro e a mesma coisa que chale nas cortinas, que a gente usa por diversos motivos. E um dos motivos é para conectar mais a decoração do ambiente com as estolas ou chale, como você queira. É como também, lembrei também da influência da igreja na nossa decoração, nas cortinas. É como as pregas religiosas, né? Pregas religiosas é porque essas pregas religiosas que a gente usa nas cortinas, elas vêm das batinas do padre, né? Então é mais uma vez a influência da igreja na nossa decoração. É como também a arte em confeccionar cortina é uma influência da igreja. Foi a igreja que determinou que a partir de agora existe mais uma profissão. A arte em confeccionar cortina passou a ser uma profissão. Então, tudo isso é influência da igreja, né? Então, pregas religiosas, que em alguns locais a gente conhece como pregas religiosas mesmo, em outros locais, em outros estados, é conhecida como toma. Eu nem sabia que existia esse outro nome, né? A gente conhecia como prega religiosa. E toma, em outros estados, é conhecido como toma, que é a mesma prega religiosa. É como em alguns estados é conhecido estola, como chale, como reposteiro. Mas tem alguns arquitetos que falam estola, outros arquitetos falam reposteiro. Inclusive, no YouTube, eu vou colocar as fotografias. Era até para estar mostrando fotografias aqui a vocês hoje, né? Mas aí não deu para fazer o esquema que a gente faz aqui. Aí, o que eu quero dizer a vocês, aí eu fui ver, né, outras questões de estola para trazer aqui para vocês. E encontrei uma design de interiores que muita de vocês conhece também. Eu não vou nem citar o nome dela hoje aqui, né? Aí encontrei ela falando sobre essa questão de reposteiro, como dividir as partes iguais e tal. E ela falou numa medida áurea, né, que é a medida perfeita tal. Só que eu fui procurar sobre isso, gente, é uma loucura essa medida áurea, né? Aí é uma matemática que é uma loucura, né? Aí como é que eu faço essa medida? A medida para fazer esses reposteiros. Como já falei para vocês, eu vou editar e vou colocar no YouTube depois. Aí eu vou mostrar
a estola, as cortinas que foi desenvolvida em cima dessa estola, né? Esses chales, esses reposteiros, né? E vou colocar toda essa questão também das pregas religiosas, que é toma, em outros estados é conhecido como toma, né? Vou postar também essas fotografias. E aqui eu vou estar falando mais ou menos como é que eu faço, né? Tem algumas questões que você pode fazer. Eu amo muito, eu gosto muito quando eu misturo o tecido com a persiana, o tecido com uma cortina industrial. Eu acho assim uma coisa muito moderna, muito luxuosa, né? Claro que tem alguns estados que tem uma arquitetura muito europeia. Então o pessoal lá usa outro estilo, umas amarrações muito charmosas, muito elegantes. Eu acho lindo também, acho maravilhosas. É porque segue uma arquitetura, né? Já pra cá pro Nordeste, as arquiteturas aqui são muito mais assim, uns estilos mais modernos, que eu quero dizer, umas linhas mais retas, né? Não tem muito como de outros estados que é muito europeia, né? Digamos assim. Então lá se segue muito cortinas com aquelas amarrações bem charmosas, bem lindas, porque segue muito ainda o estilo europeu. Aqui a gente não segue muito mais isso, então a gente usa muitas coisas mais cleans. A gente usa sim reposteiro, que é a mesma coisa que estola, mas é uma coisa mais leve. Às vezes, para complementar uma cortina. Eu vou mostrar uma cortina para vocês, por exemplo, lá no YouTube. Para quem ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva no meu canal, tá, gente? E coloque lá no sininho também, clique lá no sininho para todas as vezes que eu vou postar algum conteúdo, vocês sejam notificados. Pra gente tá falando aqui sobre cortinas, tá? E aí eu vou postar lá também essa cortina, que às vezes a gente tem cortinas industriais, tem um tamanho que faz uma peça inteira só, né? Geralmente ela não passa de 3 metros e algumas só faz até 2,20, 2,30, 2,40. Então, uma vez eu fui fazer uma cortina e eu não sabia disso, foi logo no início. E aí a gente teve que complementar com as estolas, né, com a cortina. Então a estola não só é para compor, para chamar a atenção tirar, digamos assim, o olhar de algum ponto, de outros pontos, para levar para a cortina, né? A estola também pode fazer, além de fazer a composição, ela pode complementar em uma cortina industrial que você de repente queira, eu tenho espaço aqui, digamos, que de 4 metros. Eu sei que eu só posso fazer essa cortina de 2,5, né? Digamos assim, essa cortina industrial é linda, maravilhosa. Tem vários modelos assim que eu sou apaixonada. Inclusive, vou mostrar vocês lá no YouTube esses modelos que assim é um encanto. E aí você pode fazer essas estolas, esses chales para complementar o espaço da cortina industrial, entendeu? Além de servir para decorar também, para de repente você coloca uma cortina bem neutra, né? E hoje em dia eu vejo, a gente tá usando muito esses telados, né? Telados, tricô, né? Essa coisa toda que tá em alta agora. Então, eu vejo muito estola com isso. Inclusive, eu tenho um aqui na minha recepção, né? Eu tenho uma cortina de madeira, uma persiana de madeira, com as estolas, que você tanto pode usar a cortina de tecido com estolas ou reposteiro, né? Como você pode usar uma persiana com reposteiro, porque dá mais leveza. Porque nós sabemos que as cortinas industriais, ela não tem tanto leveza quanto uma cortina em tecido. Mas quando você junta os dois, que você coloca uma cortina industrial, né? Uma romana, uma dublovisio, uma elegância, tem vários modelos, milhões e milhões de modelos, gente, tem a cortina industrial. E quando você junta ela, que eu já acho ela mais uma coisa mais seca, né? Mais dura, que você coloca um chale, um reposteiro, né? Como se fala, uma estola em tecido, dá uma elegância, dá um ambiente muito maravilhoso, aconchegante e belíssimo, né? Então, eu acho que essa questão de reposteiro, estola e chale, que é a mesma coisa, né?
Ela serve não só para compor o ambiente, compor a cortina, quando uma cortina é muito neutra, você quer colocar mais alguma coisa, né? Como também serve para complementar uma largura de um industrial que você queira, né? A que eu tenho, por exemplo, aqui, ela tem 2,30 e eu complementei com estola, porque meu espaço era 2,80 e eu complementei, então não dá nem para perceber. E isso é muito bom, é uma dica que você pode utilizar em outros casos também. Teve algum caso, por exemplo, que o tecido que o cliente queria não deu para fazer a cortina inteira. Eu complementei com estola, né? Eu complementei com outro tecido que parecia uma estola e não era. Então, são ideias que você vai tirando de uma ideia, você vai tirando outras ideias para você complementar no seu dia a dia, né? Aí também as meninas me perguntaram, ô Sulis, e como é que você tira essa medida, né? Existe essa questão de medida áurea que eu não entendi, que é a medida perfeita, tá, gente? Mas eu não entendi essa medida áurea, fui estudar e eu achei complicado demais para estar passando essa medida áurea. Então, como é que eu faço, né, para tirar a medida da estola? Medida da estola, ou seja, medida do chalho ou medida do reposteiro, né? Em vários em estados diferentes se fala de linguagens diferentes, né? Então, como é que eu faço para tirar essa medida? Eu sempre divido por 4, sempre. Se eu vou usar 2 estolas, 2 laterais, nela eu sempre divido por 4 essas cortinas. Como é dividir por 4, Sulis? É assim, por exemplo, aqui na frente eu tenho uma persiana que ela é o meu espaço inteiro é 2,80. Aí como é que eu faço? Gente, não significa dizer que você tem que seguir exatamente esse padrão, não. Porque cada espaço tem sua necessidade. Eu só não acho bonito quando as estolas ficam do mesmo tamanho da cortina do meio. Eu, sinceramente, na minha visão, no meu olhar, eu não gosto, né? Então, eu não faço dessa forma. Eu sempre divido por 4. Por exemplo, 2,80 dividido para 4. Aí fica 70 centímetros, ou seja, eu utilizo 70 centímetros para cada lado de estolas. Eu tenho 4 metros de cortina. Qual o tamanho da estola eu vou colocar nas laterais? Aí eu faço 4 metros dividido por 4, que é igual a 1. Aí eu coloco uma estola de 1 metro, outra estola de outro metro, né? É o que eu digo a vocês. Mas eu tenho aqui o tecido e só dá para fazer 80 centímetros de cada lado. Faz 80 centímetros de cada lado que não vai ficar feio, vai ficar bonito também do mesmo jeito. Entendeu, gente? Não é uma questão, tem que ser aquela medida exata, né? Não, você tem que estar equilibrando essa questão. No início, antes de encontrar essa questão de dividir por 4, eu sempre rabiscava e no meu olhar eu analisava se ficava legal essa medida. Eu vou colocar 70, vou colocar 50. Inclusive, no início, eu cheguei a colocar, tipo assim, uma cortina de 3,50 metros. Eu cheguei a colocar 50 centímetros de estolas nas laterais. E realmente eu não gostei Na hora que eu coloquei, eu não gostei. Eu acabei refazendo as estolas, porque eu queria que realmente ficasse bonita. Outra coisa também, estola de tecido, de voal. Eu não gostei. A menos que seja em cima de cortina de tecido. Geralmente a gente faz ou do mesmo tecido, essas estolas, ou geralmente um tecido. Hoje em dia, como eu já falei, a gente tá usando muito essa questão de tricô, de telado, né? Na frente da cortina de tecido mesmo, na frente da persiana, né? Já usei também um estilo renda, um tecido brocado na frente. Mas antes, a gente sempre usava um tecido, tipo assim, um linho. Aí usava um suede, um tecido mais encorpado na frente. Uma vez eu fui usar um voal na frente do linho
e não gostei. Fui usar um voal na frente, isso quando eu comecei, tá, gente? Fui usar um voal de estola na frente de um painel, de uma cortina industrial, e também não gostei assim, porque eu achei pouco fino demais em cima de uma coisa dura demais, sabe? Então essas sensações que a gente tem que estar sempre, ter sensibilidade para entender o que eu usar na frente de uma outra cortina, né? Que tipo de material eu vou usar na frente dessa outra cortina, né? Então, lá no YouTube, quando for editado esse vídeo, eu vou colocar essas fotografias. Então, depois vocês podem ir lá no YouTube. Eu não sei se vai entrar essa semana ou na próxima semana no YouTube. Eu espero que seja essa semana, viu? Então, eu vou colocar lá. Então, repetindo aqui para vocês, para quem não prestou atenção e gostaria de me perguntar. Se alguém aqui tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer, tá, gente? Repetindo, eu sempre faço essa medida dividindo para 4. Ou seja, eu tenho 5 metros de cortina. Ah, qual o tamanho do reposteiro eu vou fazer? Eu vou fazer 5 metros dividido por 4. Eu sempre divido por 4. Aí eu vou fazer os reposteiros, ou chale, ou estola, como você queira. É a mesma coisa, de 1,25 m para cada lado. Com o tempo eu fui vendo que se eu dividisse sempre por 4 daria certo. É como eu estou falando para vocês, né? Não significa dizer que isso é um padrão, que tem que ser exatamente dessa forma. Não. Que no início eu sempre desenhava para eu ver como iria ficar bonito. A única coisa que eu não gosto é que se ficar os 3 iguais. Eu não gosto no meu olhar, né? Que a gente tem que aguçar o nosso olhar de enxergar as coisas. Como ficou melhor? Dessa forma ou dessa forma? Né? Isso aí você tem que analisar e descobrir como é que fica melhor. E com o tempo, né, eu fui analisando, eu digo, veja, eu gosto sempre quando tá assim, como tá dessa forma. Que quando eu divido sempre por 4, sempre eu sei que no meio vai estar 2 vezes mais do que as laterais, né? Ah, Sulis, mas eu gosto também 1,5 vezes mais do que as laterais. Ok, fica legal também. Mas eu continuo fazendo dessa forma e eu gosto. Não significa dizer que isso é um padrão, não é um padrão. Porque se eu tiver o tecido para fazer menos um pouco do que isso, ou mais um pouco, ou equilibrar esse meio e partir para 1,80, 1,5 também, eu vou equilibrar, entendeu? Mas isso é uma regrinha que eu sempre sigo. Eu divido por 4. Se os tecidos tiver tudo ok, eu sempre faço por 4. Ok, gente, eu espero ter respondido a pergunta. Essa pergunta foi uma das pessoas que me perguntou, foi a Graça Falcão. É uma seguidora lá do YouTube, né? Ela me perguntou isso, eu fiquei de dar essa resposta hoje a ela, né? Lembrando que eu não vou ficar mais tempo aqui por conta da minha rouquidão. Eu quero me preparar para a formatura da minha filha, tá, gente? Então, por hoje é só, tá? Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.